Sejam bem-vindos ao segundo check-in no programa de debate do Publituris TV. Nesta segunda edição vamos discutir os canais de distribuição. Tenho comigo José Roquete, Frederico Costa e Luís Mor. Zé, começo por si. Esta questão dos canais de distribuição, para quem trabalha no turismo e nem precisa trabalhar assim há tanto tempo, tem assistido a uma grande transformação dos canais de distribuição. Primeiro porque se juntou aos canais offline o canal online e aqui também a venda direta. Eu pergunto, em que momento nós estamos atualmente? Bom, é difícil dizer onde é que nós estamos. Isso talvez a dificuldade resulta exatamente da dificuldade de dizermos exatamente onde é que nós estamos. Ou seja, a mudança que está a acontecer é tão ampla e tão rápida que não é muito fácil de dizer exatamente em que ponto é que nós estamos. E, portanto, o cenário, e é importante estar aberto a este cenário de mudança e estar preparado para ele e, sobretudo, estar muito atento. Há muitas coisas que estão a acontecer no online. Obviamente, houve aqui uma revolução enorme e o momento é riquíssimo em termos a criatividade que hoje de repente se descobre no setor do turismo em geral ao nível dos novos canais é impressionante. É importante também dizer o seguinte: hoje, falando um pouco de hotelaria, os operadores online estão a ganhar um peso que nós há uns 5 anos atrás não imaginávamos que fosse acontecer, e isso está a trazer novos custos para o setor da hotelaria. Os pequenos operadores vão ter uma dificuldade muito maior de reagir a isso, mas ao mesmo tempo, com criatividade e imaginação, podem conseguir encontrar caminhos interessantes de resistência, não é? Mas eu diria que, acima de tudo, o momento é um momento em que se está a usar a tecnologia para uma proximidade muito maior do consumidor final. Isso pode ser feito pelos operadores online ou pode ser feito pelos hotéis, pelas companhias aéreas. E eu julgo que esse é que é o desafio. O desafio é um desafio de saber usar a tecnologia, a internet, obviamente, para ter uma estratégia de proximidade do cliente, porque ao fim e ao cabo isso é que vai dar o negócio direto, se é isso que o operador deseja, ou então o contrário, isso é que vai fazer com que o hotel perca o cliente diretamente porque o operador foi mais ágil a fazê-lo. Muito bem. Frederico, esta questão da grande transformação que advém da internet e a mudança dos canais de distribuição também tem um bocadinho a ver com o consumidor, não é? Que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, não é? Como é que, fazendo a mesma pergunta que fiz ao Zé, em que momento é que nós estamos? Estamos na era da venda direta? Primeiro, acho que há aqui distinguir entre duas coisas, canais e tecnologia, não é? Tecnologia é todos os dias e aí não sabemos onde é que estamos porque estamos sempre num momento de evolução. Pois. Já lá irei, mas relativamente aos canais, bem, é preciso ver uma coisa que é, quando uma pessoa fala nestes novos canais e na nova tecnologia, o Twitter, o Facebook, o YouTube tem 10 anos. Se formos a canais de distribuição, a Booking, a Expedia tem 20 anos. Vão fazer 19 anos. Vão fazer 20 anos. Ou seja, não são novos canais. Já estão cá. Mas o peso tem vindo a aumentar, a sua afirmação cada vez maior. Mas eu confio muito na capacidade de adaptação dos players ao fim e ao cabo do mercado e como é que os grandes operadores não desapareceram, consolidaram-se, criaram ficaram maiores, diversificaram-se, entraram no canal digital. Portanto, os agentes continuam a ser, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, iam desaparecer. Não desapareceram, sofisticaram-se, modernizaram-se, utilizaram as novas tecnologias, tornaram-se consultores de viagens. Portanto, tudo isso evolui. E, portanto, eu penso que aqui a grande diferença, de facto, que foi o que o Zé disse e eu concordo, que é a tecnologia e a utilização da tecnologia e ao dispor do consumidor. E aqui estão todos os dias a ser criados, de facto, e é preciso estar atento, novas formas de consultar, de comparar preço, de informar, de comprar, não é? E aí é onde eu acho que se joga de facto o momento e não sabemos nunca onde é que estamos nesta evolução. Mas uma coisa é certa também, que é, eu tenho visto muita gente a dizer vamos abraçar a novas tecnologias, não é novas tecnologias, estes novos canais ou vamos estar no Facebook. Muito pouca gente também está com eficácia em muitos destes novos canais. Claro. Portanto, depende muito do produto, depende muito do serviço, depende muito de onde é que está localizado. Portanto, para cada negócio, não é? Para cada operador, seja hotel, seja o que quer que seja,
depende muito quais são os canais e quais são o tipo de tecnologia que vai utilizar. E isso é que eu acho que é o segredo, que é não abraçar ou não ir, está aí a nova tecnologia, estão aí os novos canais, estão aí as novas capacidades, instrumentos de venda ou de comercialização, o que quer que seja, de fazer negócio. Tem que se muito bem racionalizar onde é que se vai, porque nem tudo dá certo para toda a gente. Pois. Luís, pegando um bocadinho no caso do transporte e da aviação, que geralmente até costuma, no que é tendências, costuma estar um bocadinho à frente até da hotelaria. Como é que viu ou tem visto esta evolução dos canais de distribuição? E no caso em particular do transporte? Eu acho que é mais importante a gente ter uma compreensão do movimento que está acontecendo na empresa, não só no processo de distribuição. No começo foi principalmente no processo de distribuição, mas não é mais. Existe uma digitalização da empresa em todos os seus processos de uma forma muito acentuada. Isso se deve porque a tecnologia vem mudando, criando novas oportunidades, criando novas facilidades e com custos cada vez menores. Então está mais fácil e melhor e mais barato construir novos processos digitais. Em toda ponta, vai desde compras, nós estamos num processo muito acelerado de digitalização. O nosso objetivo é ser uma empresa digital. Isso envolve muito atendimento, todos os processos de atendimento, por uma pressão do consumidor, do processo da informação. Hoje, por exemplo, todo mundo que compra e deixa na reserva, no ato da reserva, o seu telemóvel, o seu e-mail, tem uma série de serviços que a TAP, o tempo, independente de onde comprou, tem uma série de serviços que a TAP oferece, desde avisar que o check-in já está aberto com 4 dias de antecedência, até mandar para o telemóvel a informação de que o gate mudou, o número do gate mudou, ou se tem atraso, informar o atraso. Quer dizer, existe uma dinâmica completamente nova em toda a frente. Então, essa dinâmica ela também acontece na distribuição e não só. O processo que a gente está vendo tem uma dinâmica de direto e indireto, mas a aceleração de ida para o digital já não é mais discussão. A vida hoje está toda digital. E como ela é digital, ela introduz possibilidades e necessidades que é diferente do que era quando não era digital. Por exemplo, o digital tem muito a ver com preço. Então, isso introduz uma dinâmica que você pode estar desintermedializado ou com intermediação, mas no digital, para quem atende às necessidades do consumidor no digital. Então, a discussão hoje é muito mais, dessa mudança do processo, dos processos, vamos dizer assim, analógicos para os processos digitais. Evidentemente que existe um fenômeno de aumento de venda direta, eu posso me referir a isso depois, mas também um aumento fantástico de venda por canais indiretos online. É sobretudo o que tem crescido mais? Sim, eu posso te dar uma dimensão que é assim. Na TAP nós consideramos venda na internet a venda no nosso portal. O resto é venda por agente de viagem, independente de ser online e offline. A venda, então, indireta caiu 2% em 2014 na TAP. A venda na internet, isso é, a venda no portal TAP, cresceu 18%. Mas dentro da venda indireta, que caiu 2%, as OTAs cresceram barbaramente. Hoje, a ponto que eu não tenho nenhum país importante dos que a gente opera, Europa, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Espanha. Bom, você imagina que eu não tenha 1 ou 2 OTAs entre os 5 maiores vendedores nossos indireto. E isso é a velocidade dessa transformação, não é esses 10, 20 anos, é 2, 3 anos. É o ano passado. A diferença entre o segundo semestre e o primeiro semestre do ano passado foi brutal, pela própria dinâmica na aviação, que foi
o crescimento do modelo low cost. O crescimento do modelo low cost não é só o crescimento das low cost que empurram para a internet. É o crescimento das grandes empresas tradicionais que criaram suas low cost. Portanto, existe uma aceleração do processo para dentro do digital de diversas formas. E veja, e esses modelos low cost estão cada vez mais híbridos, mas eles levam muito fortemente ao passageiro, quando vai para a internet, olha mais de um lugar. Ele vai na OTA, pode escolher uma empresa aérea, mas não compra necessariamente na OTA, aí vai no portal da empresa aérea para ver se tem uma vantagem maior aqui ou ali, etc. Quer dizer, a questão do preço passa a ser dominante. Agora, você imagina, se eu tenho uma aceleração, o Brasil, o Submarino, aqui em Portugal, a eDreams, pronto. Tem países que o primeiro e o segundo lugar já, aqui na Europa, já é venda de OTA. Se o conjunto caiu 2, com um crescimento brutal das OTAs, como é que representou as agências offline? Perderam muito. Aceleradamente. Perderam muito. Aceleradamente. Está ficando as corporate, que é um B2B, vamos dizer assim. Claro. É basicamente um B2B e em nichos. Porque não tem mais discussão. Já aconteceu. Sim. Entende? Agora já aconteceu. É uma nova realidade que exige da gente coisas completamente diferentes. Porque enquanto eu vendia preço fixo para uma operadora, hoje eu tenho que gerir o meu preço, porque a operadora, a OTA, o Booking.com, quer uma margem, mas ele não exige o teu preço. Você que tem que gerir o teu preço em função de procura e demanda, e é bem diferente você gerir o preço. E a realidade da hotelaria, que é muito mais fragmentada na oferta, ou seja... Pois, era isso que eu queria... Depende mais do intermediário. Muito mais. Muito mais. Porque o nosso portal cresceu 18%. Claro, isso não existe nenhuma cadeia hoteleira que possa dizer isso, que você está a dizer agora do seu site, enfim, claro... Não, e para ter uma dimensão, nós vendemos no portal da TAP no ano passado 500 milhões de euros. Sim, isso é... É 500 milhões. Isso é dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? 500 milhões de euros nós vendemos no portal. Nós estamos muito mais preocupados agora em conseguir atender o cliente que compra o bilhete por qualquer lugar. Isso para nós é o que é. Nós não entramos nessa competição porque não é o caso. Hoje em dia nós não pagamos comissão, portanto, muito mais em criar o contato com o cliente, não para venda, mas para o atendimento. E aí existe algumas vezes uma falta de consciência de alguns agentes de viagem, até muito mais no exterior do que aqui, que em vez de botar o telemóvel do cliente, bota o seu, da agência de viagem, para tentar proteger como se a gente fosse tomar. Isso cria um problema sério, porque o cliente é avisado de alguma mudança de última hora num domingo, ou numas 10 horas da noite. O agente não faz nada. Ou não faz, mesmo que seja hora de expediente, ele tem 1000 coisas para fazer, ele não está online, real time o tempo inteiro. E na segunda vez, aí acontece um problema, o cliente reclama para a TAP. Claro. Nós avisamos. O telefone que constava, o e-mail que constava na sua reserva é esse. Então cria uma saia justa. Se o cliente tiver uma experiência melhor na compra direta, ele vai repetir a compra direta. Então a importância de deixar espaço aberto para a gente oferecer a mesma qualidade de serviço tanto para um quanto para o outro. O Zé tocou num ponto importante que é, no caso em particular da hotelaria, o nosso tecido empresarial é composto sobretudo por pequenas e médias empresas. Estão todos preparados para esta revolução tecnológica? Eu acho que de maneira nenhuma, acho que isso é muito mais preocupante do que nós possamos imaginar. Nós falámos no último programa que Portugal durante muito tempo foi um país comprado e não um país que se vendia. Certo. Isso aconteceu com os operadores tradicionais e eu lamento, mas acho que vai acontecer também com os operadores online. E eu acho que isso é muito grave. Enfim, eu tenho participado todos os anos com o Booking, o peso da Booking em Portugal. Eu tenho participado todos os anos, quer no congresso que há em Berlim, todos os anos, que é o melhor congresso de hotelaria do mundo, enfim, e basicamente a mensagem é assim: os operadores online, os OTAs, vão tomar conta do setor.
E o que é que isso significa quando vai do setor? Por exemplo, só dar um exemplo. Por exemplo, a Hilton está a equacionar fazer um outsourcing de todo o processo das reservas para um OTA. Veja bem o que é que isso significa. Não é? O novo presidente da Accor, que veio de fora do setor e tudo, basicamente disse: olha, nós vamos investir cerca de 300 milhões de euros nos próximos 2-3 anos em tudo o que é digital, porque senão vamos ficar na mão dos OTAs. E estamos a falar falamos de grandes empresas mundiais. Agora, transporte isso para o universo português e dentro do universo português para a PME, eu julgo que existe uma inaptidão tecnológica e alguma preguiça digital que vão fazer com que, sem nós darmos por isso, os OTAs vão ocupar um espaço enorme, que obviamente o agente tradicional vai perder, e como eles têm uma diversidade de produtos que oferecem e preço, o cliente inevitavelmente vai estar próximo. Eu fiz ontem uma reserva na Booking, e quando acabei a reserva e ele fez-me 2 ou 3 perguntas, assim: olha, só 2 perguntas muito rápidas, demoraram-me 5 segundos a responder, de escolha múltipla. Com que objetivo? Conhecer um bocadinho melhor o meu padrão de cliente. Fez-me 3 perguntas. Eu respondi rápido. E ele faz isso todos os dias em cada reserva. Ou seja, todos os dias ele constrói um conhecimento do cliente brutal. Portanto, não tínhamos dúvidas nenhuma. Sendo a indústria hoteleira uma indústria fragmentada e em Portugal composta por pequenas empresas e muitas vezes com pouca capacidade tecnológica, acho que os operadores online vão ocupar um espaço enorme. E não apenas no urbano, onde isso é óbvio, mas também no segmento dos resorts e do lazer. Porque durante muito tempo achava-se, não, porque quem vende os destinos de férias são os operadores que também vendem o pacote com o voo e, portanto, têm o controle do cliente. Em primeiro lugar, isso já não é verdade, porque também já começa a haver low cost a voar para destinos de resorts. E em segundo lugar, não há dúvida nenhuma que o impacto das online hoje é transversal, não é só no urbano. No urbano, então, é fortíssimo, mas vai ser também no de lazer. Frederico. Eu queria agarrar muito neste ponto que o Zé estava a dizer, que é do que é que se aplica aqui a Portugal. Nós já sabemos que o grande desafio em Portugal, em termos de desenvolvimento turístico, não é agora desenvolver ou capacitar melhor a capacidade instalada, não é? Nós temos uma boa capacidade instalada em termos de hotelaria, de serviços, de segurança, hospitais, vias de comunicação, etc. E, portanto, aqui é arranjar clientes, não é? Isto é a grande prioridade. Cliente, não é? Temos 50% de ocupação, como toda a gente diz, não é? Portanto, temos que arranjar clientes, mais clientes. E aqui entra o ponto onde o Zé diz que é a nossa capacidade de vender. E a mim assusta-me um pouco, confesso, em que definido e bem estrategicamente a nível nacional que o digital é a ferramenta para se utilizar em termos de comercialização, em termos de promoção, em termos de divulgação do destino, etc. E bem, mas assusta-me imenso ver que as empresas não estão preparadas. Tirando, obviamente, as grandes empresas têm capacidade financeira e têm já um track record grande, um lastro muito grande de experiência. Algumas pequenas que foram criadas nestes últimos anos e que entraram logo no mercado de uma forma sofisticada e digital e por aí fora, mas a rede das pequenas e médias empresas e microempresas que existem do turismo em Portugal não estão preparadas não estão ainda preparadas para este desafio tecnológico que já vem de trás, mas que acelera a uma velocidade louca todos os dias. E por isso, aqui é a grande questão. E aqui não basta estratégia, basta ferramentas e instrumentos. Falamos do último programa também sobre a importância do novo quadro comunitário. Tem que haver respostas, tem que haver soluções para que estas empresas se sofistiquem. Não é por decreto, mais uma vez, é pouco e pouco, mas tem que ser feito e tem que ser feito já. Porque as empresas não estão preparadas. Grande parte dos hoteleiros em Portugal não tem sites a vender ainda. Não tem sites a vender. Sim. Não é? Portanto, não estamos a falar em estar ou não estar neste canal ou naquele, ou com a utilização desta tecnologia ou deste serviço de tecnologia ou instrumento ou ferramenta. Não está. Não está, não existe. A luta é muito desigual. A capacidade técnica dos OTAs é brutal, tecnológica, e a incapacidade, como o Frederico disse. Não, e isto depois vai-se pelo facilitismo. Por exemplo, Portugal é hoje em dia o país que mais depende da Booking. Não é? Na Europa. É bom, por um lado, ótimo, ajuda a vender, fantástico, é um canal fantástico, mas nunca gostei de dependências. Nunca. Não é? Quando se depende demais, mais tarde ou mais cedo vai ser caro e vai-se pagar demasiada fatura. E, portanto, há que saber diversificar e há que saber encontrar esses novos canais e essas novas tecnologias. E eu acho que nós estamos muito ainda a ser comprados também nesta área do digital e das novas tecnologias.
Muito bem. Luís, eu queria só que, pegando numa coisa que o Zé disse sobre os destinos, já não é assim tão linear que haja destinos dependentes da distribuição offline. Isto é verdade, não é? Portanto, olhando, por exemplo, para o Algarve ou para a Madeira... Não. Pegando isso que para tentar me fazer entender, exatamente. Eu estava falando essa semana com o presidente da ACEP, que é a Associação Portuguesa de Economia Digital, que começou com comércio eletrônico, agora já é de economia digital. E ele coloca essa questão que eu vivencio isso, que é as empresas não... O Frederico falou do turismo, mas isso é transversal. Portugal está... E é algo anacrônico, porque o consumidor está conectado. Existe uma defasagem hoje entre o tecido empresarial português e o consumidor. Porque as tecnologias estão disponíveis e elas são globais. Então o que está havendo é que o consumidor está usando a nova tecnologia e comprando de empresas que não são portuguesas, porque as empresas portuguesas não estão lá. Antigamente o espaço do offline tinha muito a ver com a limitação da tecnologia. Quer dizer, as pessoas, até eu me lembro, as empresas de agente de viagem diziam, olha, vão sempre ter agência de viagem, porque a internet ninguém responde, aquilo não funciona, e o pessoal não tem confiança. Eu digo assim, olha, isso é rapidamente passageiro, isto morreu, e nós estamos a meio do caminho, que nem você falou, porque a gente não sabe a transformação, que a velocidade da mudança da tecnologia, que ainda não está maduro, vai trazer de novos modelos de negócio que vão influenciar, novos entrantes, uma Google que não tem nada que ver, de repente vai estar, um B2B transforma em B2C. Quer dizer, essa dinâmica ainda vai continuar. Ou a gente inverte, e esse foi o desafio, ele me procurou, o presidente da associação, querendo que a gente se envolvesse um pouco mais com a associação para usar alguns modelos para a gente ajudar no processo de educação até, do tecido pequena e média empresa. E acho isso importante. Eu sinceramente, eu acho que um dos problemas da hotelaria em Portugal, que tem que ver com outra discussão nossa com tarifa média, é a pulverização. Eu acho que não haverá... Sempre vai haver nicho, vamos combinar, vai haver nicho. Agora, que vai ter que ter consolidação, e perdemos um pouco essa carona da crise, isso pode ser discutido noutra hora, que deveria ter havido a consolidação se não tivesse havido essas associações aí que seguraram a banca. É um bom tema. É um bom tema. Pronto. Mas Portugal precisa de consolidação da hotelaria, porque esta dinâmica não consegue ser acompanhada pelo pequeno. É muito desigual. Muito desigual. Só que ele vai sumir. O Luís falou, isso que eu quero dizer. Falou do Google. Muitos morreram, não sabem. Quando um Google, quando um Facebook, quando um TripAdvisor resolverem entrar à séria no negócio das viagens, é que nós hoje estamos a falar de Booking Experience. Claro. Não estamos assim tão longe disso. Isto já está a acontecer, isto já está a ser passado. Nós estamos aqui a falar disto. A Google já deu isto vai acontecer a qualquer momento. E, portanto, aquilo que hoje já se sente desse desequilíbrio muito grande entre uma oferta fragmentada e pulverizada e pouco apta tecnologicamente e uma procura estruturada e com uma capacidade tecnológica que nós nem imaginamos, não é muito difícil prever qual é o fim do filme. Não, e é uma discussão anacrônica. Falar agora que tem que ir para o digital, isso para mim é tão velho. A discussão que nós temos na TAP hoje é do desktop para o mobile. Mobile, sim. O ir para o digital, ir para o desktop, para mim já é antigo, me entende? A taxa de crescimento que eu tenho de transações no mobile é 40% maior o crescimento do que no desktop. O todo dá 18%. Mas eu cresci no ano passado no mobile 40%. E isso se acelera. Você pode até fechar um negócio no desktop, mas você fez toda a pesquisa no mobile e você quer o serviço no mobile. Você quer tudo ali para decidir um upgrade, a utilização das milhas, um problema com a bagagem, o check-in. Hoje a quantidade imensa de pessoas, vocês viajam, noto, não tem papel. Ela chega com um telemóvel e faz o check-in. Então, a transformação é brutal. E acho
que existe uma defasagem entre a digitalização do consumidor, que já é digital, já faz compras online de sites internacionais, Sem medo. sem medo, e o tecido empresarial médio. Eu sei que tem gente de primeira, médio de Portugal. Esse é um problema. Quem não foi, mude de negócio. Luís, Porque não é nem que vai. Eu acho que já quem não foi. Temos que Dá um terminar testemunho só para. Rápido, Sim. só porque é útil para o setor do turismo, que é assim, o Grupo Stena é o maior grupo hoteleiro em Portugal. Nós, quando somos confrontados com o que se está a passar, ficamos relativamente aterrorizados. Pois. E nós já há 10 anos que começámos a investir nesta área. E mesmo assim, quando percebemos e somos confrontados, pensamos, como é que nós vamos fazer? Sim. Para terminar, quem nos está a ouvir são os profissionais de turismo, o agente de viagens, o hoteleiro. Que mensagem é que nós podemos deixar? Mais positiva, menos? Não, eu acho que é assim. Isto é um mundo de oportunidades. Eu acho que o mundo digital veio também trazer. Já vamos falar sobre a consolidação e a importância da dimensão, mas também veio ajudar o independente, não há dúvida. Quem está perdido em Trás-os-Montes e tem uma unidade pequena, antes, há 10 ou 20 anos atrás, não tinha hipótese, estava morto, não é? Ou então tinha que vender um agente ou vendia ao mercado nacional. Hoje em dia tem o mundo à porta. Saiba ele mexer nesse mundo. Agora, não há dúvida uma coisa, que é para poder entrar e não é combater, mas apanhar a boleia destas grandes tendências internacionais, a consolidação, a dimensão é fundamental. E aqui acho que há muito pouca tradição em Portugal de consolidação, de trabalhar em conjunto, de criar parcerias, de criar fusões. Já viram, nós tivemos a maior crise que Portugal atravessou dos últimos séculos. Quantas fusões hoje no turismo? Zero. Houve algumas. Fusões, houve uma, Sim. que eu conheço entre dois grupos hoteleiros, de facto. Mas, Sim. Ou seja, há aqui muita coisa Ainda para há fazer. receio, medo de. Não é só medo, receio. É uma questão de mentalidade, mas é uma questão também de condições. As condições fiscais e legais para fusões e parcerias estão no século passado, não estão no século XXI. E, portanto, se eu amanhã quiser fundir-me ou criar uma parceria, um circuito, ou quer que seja, os problemas e os entraves fiscais e legais são imensos. E isso são áreas em que, obviamente, o Governo estará atento. Sim. Luís, notas finais, só para terminarmos. Realmente, para quem nos está a ouvir, parece um bocadinho até assustador, não é? Não. Ou não? Não, eu acho fascinante. Sim. Eu acho que é um mundo de oportunidades. Dá espaço para tudo. Mas é uma era de novos negócios. Quer dizer, o problema mais é a resistência da mudança que nós temos, né? Que todo ser humano tem. Já um grande pensador disse que o mundo evolui não porque as pessoas mudam, mas porque as gerações se sucedem. Tá aí os hostéis, por exemplo. É um negócio que só existe porque existe uma economia digital. Porque, de novo, um pequenininho que tem 4 camas, ele consegue vender para Praga, entende? Essa dinâmica, só que acontece nesse novo mundo. Então a dificuldade é você sair de um modelo de negócio que você se deu bem ou razoavelmente bem a vida toda e fazer isso novo, porque não é só o empresário, é a equipe, é todo mundo. Então, mas o mundo não vai esperar. Essa que é a questão. A quantidade de oportunidade é imensa, para novos entrantes, então, é fantástica, mas tem que mudar, tem que olhar para isso como uma realidade incontornável e que já está numa velocidade alta de mudança. Muito bem, vamos terminar. Muito obrigada. Quanto a si, já sabe, se quiser enviar as suas sugestões, perguntas ou comentários, pode fazê-lo para cmonteiro@publituris.pt. Já sabe, acompanhe-nos todos os meses no Publituris TV. Obrigada.